Boa tarde, tudo bem contigo? Tá, tudo bem. Você tá me ouvindo bem? Como é que tá? Para mim tá ótimo. Então tá. E espero que todo mundo esteja ouvindo. Gente, boa tarde. Agradecer vocês aí por estarem aqui assistindo. Essa é a Sharon. Ela é a responsável pelo Instagram Oi Paris. Ela faz trabalho de guia lá em Paris, né, na França. E ela já mora há alguns anos lá na França. E nós viemos aqui hoje fazer essa live para tirar algumas dúvidas, né? Que eu recebo, ela também recebe, né? Para ajudar vocês, tá? Para a viagem de vocês serem excelentes. Independente se vocês querem viajar agora, se querem viajar mais para frente, tá bom? E se vocês conhecem alguém também que queira viajar, que não está dando para assistir essa live, a live eu pretendo deixar gravada, tá? Mas vocês podem também passar para a pessoa, tá bom? Nosso Instagram, falar como é que foi a live. E é um prazer ter vocês aqui. E eu vou começar. Ah, a Suzana está falando que o áudio está ótimo. Obrigada, Suzana. Que bom. Que bom. Então, gente, eu vou começar fazendo as perguntas, tá? Se vocês tiverem mais perguntas, podem digitar aqui aqui na live, tá? Mas a gente vai tentar responder todas ao vivo. Se a gente não conseguir responder todas ao vivo, a gente vai responder depois, tá, gente? Se a gente conseguir, eu pretendo conseguir, né, deixar gravado a live. Aí nos comentários a gente responde as perguntas, alguma coisa assim, a gente vê como é que vai fazer. Mas a gente está aqui para ajudar. E qualquer Tá coisa pode bom? mandar mensagem depois também, qualquer dúvida que surgir, Isso, né? Pode mandar mensagem isso pra mesmo, gente isso. também. Pode mandar mensagem. Boa, Sharon, isso mesmo. Então, Sharon, para começar, eu recebi aqui uma lista de perguntas. Vamos lá. A gente vai começar. Eu queria que você falasse sobre a média de valor, né? E como funcionam os seus roteiros e o seu trabalho de guia aí em Paris. Certo. Então, em primeiro lugar, boa noite, né? Aqui já é noite, são 9 horas. Boa tarde aí para quem está no Brasil. Dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês e agradecer, né, a Priscila pelo convite. Então, meu trabalho funciona da seguinte maneira. O meu carro-chefe, digamos assim, são os passeios a pé, né? Eu costumo dizer que eu acho que a melhor maneira assim, de conhecer Paris é caminhando, é explorando mesmo a cidade, andando pelas ruas, às vezes deixando se perder, né? Até porque o trânsito em Paris não é dos melhores, assim, então e fora que Paris é uma cidade lindíssima, né? A gente andando pelas ruas, até quando a gente não está nos pontos turísticos, a gente já sente num filme, assim, né? Tudo muito lindo, então eu acho que vale muito a pena explorar mesmo a cidade caminhando. Então eu faço passeios a pé, né? Eu acompanho, aí depende muito. Às vezes eu vou até o hotel, busco as pessoas, encontro, né, no hotel e a gente se locomove de transporte público, né, a gente vai aí para o ponto turístico ou fazer o roteiro de metrô, às vezes de trem, um outro trem metropolitano que a gente tem aqui, ou enfim, aí encontra a pessoa no hotel, a gente se dirige até o local. Ou a gente pode combinar já, se é alguém que já veio mais vezes, né, para Paris, às vezes não precisa, diz que não precisa que eu vá até o hotel, a gente se encontra em algum ponto que a gente combine, né, ou a gente tem também uma parceria aí com uma empresa que faz serviços de transfer, né, e aí a gente tem também passeios de carro ou de van, às vezes se for em grupo, né, a gente pode levar de carro ou de van, e aí também a gente busca no hotel com todo o conforto, segurança, né? E aí leva as pessoas aí de carro ou de van, enfim. Depende sempre do Muito número legal. também de pessoas, né? É verdade.
Depende do número de pessoas. Muito legal, muito interessante. Mas qual que é a média, assim, de valor? E você me passou aquele roteiro, né? Gente, depois, se vocês quiserem, podem pedir para ela o roteiro, mas eu também tenho, tá? Assim, a média de valor, mais ou menos, para as pessoas terem uma noção. Quanto que é? Tá, isso também depende um pouco do número de pessoas, né? Por exemplo, a grosso modo falando, né? Eu tenho aí alguns roteiros que são os mais pedidos, os que eu faço com mais frequência. Depende do tempo também que a gente vai levar, né? Mas o que eu já tenho programado, vamos dizer, são roteiros, por exemplo, no bairro de Montmartre, né? Que foi o primeiro passeio que eu comecei a fazer aqui, que a gente explora o bairro de Montmartre, né? Para quem não conhece, Montmartre é o bairro boêmio aqui de Paris, né? É um bairro que tem muita história, muitos lugares para a gente visitar, e é onde também tem a Basílica de Sacré-Cœur, que é bem conhecida. Então, a gente faz um roteiro pelo bairro, assim, a pé, e costuma levar aí em torno de 3 horas, depende, né? Depende, às vezes, da idade dos participantes, depende de uma série de fatores, mas costuma levar aí em torno de 3 horas, mais ou menos. E aí, se forem até 5 pessoas, na faixa de 120 euros. Depende, isso depende, né? Depende do dia, depende de alguns fatores, assim. Mas a maioria dos passeios que eu faço a pé, que tem esse tempo médio, assim, de 3 horas, 3 horas e meia, são mais ou menos nesse valor. Tá. Tem aqui uma pergunta ao vivo. Ó, vou fazer um mochilão pela Europa. Quantos dias necessários e melhores lugares na França? Olha, o mochilão ao todo vai durar quanto tempo? A gente precisaria saber aí. E isso é muito relativo, né? A França tem muitos lugares para se visitar. Aí depende do foco da pessoa, se o foco é vir exclusivamente para Paris, se ela pretende conhecer outros lugares na França, isso varia e é difícil a gente determinar assim quanto tempo para conhecer a França inteira ou para conhecer só Paris. 45 dias, ela está falando. 45 dias na Europa, mas e na França seria quanto tempo? Eu acho que essa é a pergunta, né? Ela quer saber quantos dias seria recomendado na França, é isso? Isso. Quantos dias necessários e melhores lugares na França? Olha, uma pergunta difícil, hein? A gente pode pensar em Paris, a região. São tantas. O sul da França é lindíssimo, tem cidades lindíssimas. A região da Alsácia também é muito bonita. A região da Normandia, a região da Bretanha, são muitas, assim. Depende, eu precisaria conversar melhor, Rê, contigo para entender, assim, depende muito do gosto de cada um, né? Tem gente que gosta muito da vibe, assim, vamos dizer, do sul da França, dos castelos, das praias. Difícil dizer, assim. Rê, pode chamar depois ela no privado, acho que é melhor entre vocês aí, para vocês definirem aí, né? Uma ajudar a outra, entre aspas. Mas claro, é uma boa pergunta. É boa. Por mim, uma boa eu passaria pergunta. 45 dias na França, todos os 45 dias. Eu sou apaixonada por esse lugar. Assim. Então, eu se precisar, se eu tiver que escolher quais, assim, mas te conhecendo um pouquinho melhor, se tu me disser assim, os teus gostos e as prioridades, eu posso tentar te ajudar melhor, assim. Isso aí. Rei, se precisar, tá, de passagens aéreas, hospedagens, eu vendo.
E vamos, tem mais uma pergunta aqui, ao vivo. Onde você nos levaria, onde você nos levará em 15 dias? 15 dias dá para conhecer bastante coisa. 15 dias em Paris, a gente consegue ver muita coisa. Paris em si é uma cidade que não é grande, né? Às vezes as pessoas têm a ideia assim na cabeça que Paris é uma cidade imensa e na verdade não é. Em território, se a gente for pensar, né? Mas tem muita opção, tem muita coisa para fazer, tem muitos lugares legais para conhecer. É uma cidade que tem muita história, né? Então, para quem gosta de história, assim, é um paraíso, né? Então, em 15 dias dá para conhecer muita coisa e conhecer bem, assim, a cidade. Verdade. Essa pergunta foi do Graciano Fernando Luiz. Legal. Mais uma pergunta. Não sei se você está conseguindo ver aí as perguntas. Estou conseguindo, estou conseguindo ver. Aí sim. Tem mais uma pergunta aqui que eu não estou conseguindo ver, de qual é o nome da pessoa. Gui Intec. Intec. Uhum. Tá. Aí ele pergunta, eu não sei, acho que é ele, né? Sacré-Cœur. Ou Notre Dame, qual a mais bonita? Olha, isso é muito pessoal, né? Cada um tem um gosto, assim. Para mim, na minha opinião, a Notre Dame. Mas a Sacré-Cœur é também lindíssima, lindíssima. Elas são bem diferentes, né? Tem estilos bem diferentes. A Notre Dame agora está fechada, então a gente não está podendo visitar, né? Desde o incêndio lá em 2019, ela tá fechada para reforma. A previsão é que ela seja reaberta no ano que vem, antes dos Jogos Olímpicos. Ano que vem a gente vai ter os Jogos Olímpicos aqui em Paris, né? Então o pessoal tá tentando fazer com que ela seja reaberta para visitação aí no ano que vem. Então, por enquanto só dá para ver por fora. Eu acho que por fora eu acho a Sacré-Cœur mais bonita até. Gente do céu, eu sou libriana, vocês parem de me perguntar essas coisas que tem que escolher ou uma coisa ou outra. Minha dificuldade de deixar uma de fora, escolher uma e deixar a outra. Ai, meu Deus. Ai. Vamos para as perguntas aqui da lista. Obrigada, pessoal. As duas valem a pena. Obrigada, pessoal, pelas perguntas aqui ao vivo. Vamos pelas perguntas da lista. Quais os principais pontos turísticos? Olha, os principais, os mais conhecidos, a gente tem a Torre Eiffel, né? Acho que é bem top do primeiro lugar. A gente tem a Catedral de Notre Dame, com certeza ela tá aí nos primeiros lugares, ainda que fechada, né? Ela continua sendo muito visitada. A gente tem o Arco do Triunfo, né? A Champs-Élysées. O Museu do Louvre. O Museu do Louvre, o maior museu do mundo, né? O maior museu do mundo e o mais visitado, então tá aí entre os principais também. Tem muitos, a gente tem o Rio Sena, que por si só é uma atração, né, um ponto turístico muito importante, muito visitado também. O passeio de barco no Rio Sena, quem puder fazer, tiver oportunidade, é uma coisa que eu aconselho muito, assim, é uma visão diferente e muito especial, assim, da cidade. Tem muitos, Jardim de Luxemburgo é bem pedido também. Acho que dos principais, assim, os mais conhecidos seriam esses. E qual é a média dos valores das refeições? Dos valores. Bom, aí a gente tem mais uma daquelas perguntas que caem na resposta depende, né? Tudo depende muito de gosto, de orçamento também que a pessoa tem disponível, né? Uma média, a gente tem aí desde comida de rua, né? Se consegue comer barato, embora
né, a gente saiba que Paris é uma das cidades mais caras aí para visitar na Europa, mas a gente consegue, procurando bem, a gente consegue encontrar lugares com valores bem razoáveis, assim, e para quem quer economizar mesmo, até nos supermercados tem muita opção de comida pronta e muito barata, né? Os supermercados vendem as refeições, já tem até muitos, né? Tem estrutura ali para a pessoa esquentar a comida ali no supermercado mesmo. Então, isso ajuda bastante, assim, quem está pensando nessa questão financeira, né? Tem crepe de rua, refeições, assim, quiosques de comida de rua que são bem baratas, e a gente tem aí até restaurantes caríssimos, né? Então depende do gosto da pessoa, do que ela está disposta, assim. Eu diria que uma média, os restaurantes costumam ter o menu do dia, que se chama, né? Então eles oferecem ali algumas opções, às vezes o menu é composto de uma entrada e o prato principal, ou o prato e uma sobremesa, e ali se encontra por geralmente aí 15 euros, 17 euros, entre 15 e 20, eu diria. Assim, se for um restaurante não dos mais badalados, é claro que não, né? E nem lanches ou sanduíches, digamos, na média, nem lá nem cá, eu diria que entre 15 e 20 euros aí se consegue fazer refeições aí sem problema. E é fácil se locomover? É fácil. Paris tem um transporte público que funciona muito bem, né? Os metrôs, os trens em geral, né? Ônibus, eles são muito pontuais, eles funcionam realmente bem. Os metrôs levam a gente para qualquer lugar da cidade. Todos os pontos turísticos têm sempre uma ou mais linhas de metrô que levam até lá, né? Várias estações assim próximas, então acaba se tornando fácil. Sim. De carro já é um pouco mais complicado, tem a questão de estacionamento, às vezes o pessoal pergunta, vale a pena alugar carro para ficar em Paris? Eu particularmente acho que não vale a pena, né? Por essa questão de que o transporte público funciona bem e pela questão de que o trânsito aqui é completamente caótico, dependendo do horário, às vezes ainda mais, assim, e tem-se a dificuldade para estacionar, então essa questão de alugar carro eu, sinceramente, não recomendo. O transporte é bom, funciona bem, vai a todos os lugares, eu acho que atende bem, assim. Então, o Graciano está perguntando pelo preço das passagens saindo de Porto Alegre. Graciano, depois se você puder me enviar no privado, eu faço um orçamento para você, tá bom? Depende muito de data. Você botou aqui para 2 pessoas, mas precisa da data. Mas me passando todas as informações, eu faço sim a pesquisa para você, tá bom? E qual é os valores do transporte na cidade? O valor do metrô, por exemplo, que é o mais utilizado, né? Agora, no começo do ano, teve um reajuste, o ticket unitário custa €2,10. Eu recomendo, tem um ticket, o Passe Navigo, que se chama, é um cartão de transporte que a pessoa faz e ela pode carregar aquele cartão e utilizar, assim, ilimitado, né? Claro, de acordo com a opção que ela escolher. Por exemplo, se ela faz por uma semana, dentro daquela semana ela pode usar o passe quantas vezes ela quiser durante o dia, enfim, e voltar quantas vezes quiser. Ilimitado. Isso depende do dia sempre que a pessoa chega, porque esse cartão, essa opção semanal, por exemplo, ele vale sempre de segunda até domingo. Então, se a pessoa chega aqui, por exemplo, numa quinta-feira, talvez já não vale a pena, porque ele não é válido por uma semana a partir do dia que ela carrega, entende? Ela carrega
o cartão por uma semana e ele vai valer de segunda até domingo, independente do dia da semana em que ela fizer. Acho que assim dá para entender. Então, se ela fizer na quinta, por exemplo, no domingo, de qualquer forma, ele vai acabar. Então, às vezes, nesse caso, não vale a pena. Mas se a pessoa chega aqui mais para o começo da semana, eu acho que é válido. Por semana, ele custa 30 euros. Então, pensando que se pode usar aí ilimitadamente, acho que vale a pena. Eu sempre indico assim, esse cartão. Ele pode ser carregado por dia, por semana, por mês, aí depende de quantos dias a pessoa for ficar na cidade e o quanto também ela vai usar, né, de transporte público. Se é uma pessoa que prefere fazer as coisas de táxi ou enfim, às vezes não vale a pena, né? Mas no geral, assim, eu costumo recomendar ele, eu acho que sai bem em conta, assim. Uhum. E qual é o clima em Paris? Qual é o clima de Paris em abril? Em abril a gente já está na primavera, né? Difícil dizer com certeza, o clima é sempre meio imprevisível, né? Em geral, no começo de abril ainda a gente tem aqueles dias mais friozinhos à noite, assim, de manhã cedo ou à noite, mais friozinhos, mas aí a partir da segunda quinzena de abril já costuma estar mais quente, a gente já tem aí mais dias de sol e o frio já diminuiu bastante. Não dá para a gente afirmar isso, né? A gente teve aí ano passado, acho que foi ano passado, se não me falha a memória, a gente teve neve aqui no dia 1º de abril. Se não foi ano passado, Olha que foi ano legal! retrasado. Não sei se foi ano passado ou ano retrasado, agora me fugiu, assim. Talvez tenha sido. Eu acho que foi ano passado, sim. Dia 1º de abril, ou seja, já era primavera e estava nevando, né? Então a gente não pode afirmar nada com certeza com relação ao clima, né? Mas em abril já é esperado que a gente tenha aí temperaturas mais amenas, né? E já não precisa trazer tanta roupa, tanto casaco, porque já começa a esquentar, principalmente aí na segunda quinzena de abril em diante. Legal. Mas ali em junho, agosto é bem calor, né? Calor, muito calor. Em junho a gente já tem aí a maior parte do tempo seco, aí já quase não se tem chuva, tempo seco, céu azul e calor. Calor do verão aqui. Bom, para quem mora no Brasil não é nada demais, né? A gente tem aí geralmente entre 25 graus, 30 graus. E aí, às vezes, acontece umas ondas de calor aqui que vai até 40 graus, assim. Mas isso é mais difícil de acontecer e quando acontece são curtos períodos, assim, poucos dias e pronto. Em geral, o calor não é nenhum absurdo, assim. Mas aí, na casa dos 25, 30, seguramente. Agosto, né? Principalmente, julho e agosto. Entendi. Eu queria te perguntar quais os principais passeios que você faz, assim, que você já está acostumada a fazer, que as pessoas mais pedem? Montmartre, o bairro de Montmartre. Eu faço bastante a Ilha de la Cité, que pega ali, é a região onde nasceu Paris, vamos dizer assim, onde começou Paris, né? O coração de Paris, é onde fica a Catedral de Notre Dame. Então, a Ilha de la Cité. E o Quartier Latin, que é um bairro bem conhecido, bem famoso, é onde temos o Jardim de Luxemburgo, o Panteão, a Universidade da Sorbonne, e agora ainda tem o detalhe de que lá fica o apartamento onde morava a Emily. Quem assistiu Emily in Paris deve conhecer. Então, ali foram gravadas várias cenas, né? Tem o apartamento, tem o lugar onde era o restaurante do Gabriel,
Então, isso tudo fica ali no Quartier Latam, então ainda aumenta mais a procura pelo bairro ali. O Castelo de Versalhes também é bem pedido, acho que está aí no topo da lista. O eixo histórico também tem bastante procura, que é um trajeto que pega desde o Museu do Louvre, a gente passa pelo Jardim de Tuileries, depois a Place de la Concorde, que é uma praça bem importante, assim, historicamente aqui para Paris, passa para a Place de la Concorde e se faz toda a Avenida Champs-Élysées e vai até o Arco do Triunfo. Esse é um roteiro bem pedido. E, claro, a Torre Eiffel, né? E, assim, como que é a Torre Eiffel, para quem nunca foi? O que você tem a dizer? É linda. Eu digo, mesmo para quem mora aqui, né? Eu posso passar por lá 30 vezes no mês. As 30 vezes eu vou ficar impactada por ela, porque ela é muito linda. Ela olha, sem palavras, assim, eu aconselho sempre as pessoas a visitarem tanto de dia como de noite. São duas vibes totalmente diferentes, mas eu acho que vale a pena, assim, que se vá em algum momento durante a viagem, durante o dia e também durante a noite, para ver a torre iluminada. E ela pisca, né? A cada hora ela pisca. Durante 5 minutos é demais. Ela é muito linda. Não é à toa que ela é um dos monumentos mais visitados do mundo. Assim. Ela é muito, Legal. muito impressionante, muito impactante. Agora reabriu até para quem estava sabendo. Ela tem aí um período todos os anos em que o terceiro andar ele é fechado, né? A gente pode visitar subir na torre, vamos dizer, até o segundo ou até o terceiro andar, que é o topo, só que o topo estava fechado, reabriu agora, dia 3 de fevereiro, já está tudo normal. Todos os anos ela passa esse período, assim, eles fazem manutenção, né? Agora ela está sendo repintada, então não dava para subir no último andar, mas agora, dia 3 de fevereiro, já voltou, então está tudo normal, já dá para subir. Dá para subir de escada, para quem não sabe, né? Pode subir de escada até o segundo andar e depois do segundo até o topo aí vai de elevador. E como A é que vista é é morar na maravilhosa. França? A vista é linda, né? Mas A como é que é vista é morar na maravilhosa. França, assim? É bem diferente do Brasil? Você sentiu muita dificuldade? Você e sua família? Como é que foi? Dificuldades a gente tem, né? Eu costumo dizer, as pessoas só veem o glamour, às vezes, né, de se morar É. em Paris. E é óbvio que é maravilhoso. Eu sou suspeita, assim, para falar. Eu sou apaixonada por Paris, a cidade tem o meu coração, assim. Mas, é claro, tudo tem dois lados, né? A gente sente muita falta da família que não mora aqui, a gente sente falta de coisas que só tem no Brasil, coisas, né, que são culturas diferentes, as pessoas são diferentes. Aquela sensação de pertencimento, eu acho, sabe? A gente tem só quando a gente chega no Brasil mesmo, quando a gente vai de férias, enfim. Entendi. Isso. A gente sente falta aqui da família e das coisas do Brasil, que são maravilhosas também, que só tem no Brasil, não adianta. Mas tudo a gente tem que botar na balança, né, para cada um. Às vezes, algumas coisas pesam mais, outras pesam menos. Tem que ver o que é melhor, né, para cada um e para suas perspectivas aí de vida. É muito diferente, sim. Não dá para a gente dizer que tudo é um mar de rosas, porque não é, né? Tudo tem as suas dificuldades, todas as experiências, assim, tem tem o ônus e o bônus, né? Claro que se a gente for pensar em segurança, em educação, infelizmente o Brasil hoje não oferece, né? Segurança ou
possibilidade de educação que se tem aqui, às vezes, gratuitamente, ou a um custo bem mais baixo, né? Essas coisas acabam pesando aí na decisão, às vezes, de ir ou ficar, né? Mas tem a questão da família, tem a questão das coisas do Brasil, de ser a nossa terra, o nosso chão, né? Isso aí não vai mudar nunca, por mais que se passe muito tempo fora, né? A gente sempre tem esse sentimento, assim, de que falta alguma coisa, né? Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, pode perguntar, tá? Então, tem mais dúvidas aqui, ó. Melhores locais para se hospedar. Melhores locais para se hospedar. Assim, a cidade de Paris, ela é dividida em distritos, né? Não sei se todo mundo sabe, são 20 distritos, que aqui se chama arrondissement. Começa do número, eles são numerados de 1 a 20, começa o número 1, é bem no meio, ali no centro de Paris, vamos dizer, e aí começa o número 1, 2, 3, 4, 5, vai fazendo assim o formato de um caracol até o número 20. O número 1 é o mais central, é o que a gente tem ali mais pontos turísticos próximos, é ali onde está o Museu do Louvre, é bem no coração, né, de Paris, e aonde está próximo de tudo, né? Os pontos turísticos, em geral, eles estão concentrados principalmente do número 1 ao 9, vamos dizer assim, do distrito 1 até o 9, né? Então, quanto mais próximo se ficar do 1, mais bem localizado, né, vai se estar mais próximo das coisas. Mas também mais caro vai custar. Natural, né? Então, tudo vai depender, não tem muito disso onde é melhor. Depende de quanto a pessoa pode gastar com hospedagem, né? Se ela tiver entre o 1 e o 9, ela vai estar super bem localizada, super perto de tudo e provavelmente vai poder fazer tudo a pé. Se ela tiver que ficar um pouco mais afastada, não tem problema nenhum. Como eu falei, Paris não é uma cidade tão grande e o transporte público funciona muito bem. Então, não é nenhum problema se ela tiver que ficar num hotel um pouco mais afastado dessas regiões. A única questão que eu acho que é importante, uma das únicas assim, que se deve considerar, é ver se o hotel está bem próximo de uma estação de metrô. Se estiver, todos os problemas estão resolvidos. Aí não tem problema ser um pouco mais afastado dessa região central, estando perto do metrô, o acesso está garantido para qualquer lugar. Tem alguns lugares que, se for possível evitar, é melhor. Se a pessoa puder escolher, né? Vamos supor, ela achou um hotel com o mesmo preço, no norte ou no sul de Paris. Opte pelo sul, né? É claro que tudo isso é muito relativo, tem ótimos lugares, ótimos hotéis na região norte, mas para quem não conhece bem, alguns lugares ali à noite, às vezes pode parecer um pouco mais perigoso, não sei se é a palavra, mas tem algumas estações próximas, algumas estações de metrô, por exemplo, a Gare do Nord, que é uma estação muito grande, ou os arredores ali, estação Barbès, estação La Chapelle, são alguns lugares que eu diria assim, se for possível evitar, melhor. Que ficam no 18, naqueles arrondissements que eu falei, né, que vão de 1 a 20, ali na região do 18, tem alguns, assim, que eu diria que se for possível evitar, melhor. Se tiver que ficar também lá, não é que seja perigoso, mas o índice que a gente vê, né, de furto de celular, às vezes, no metrô, dentro da estação de metrô, é um pouco maior, assim, nesses lugares. Então, querendo ou não, Paris é uma capital, né, uma cidade que recebe
muita gente todos os dias, então essas coisas eventualmente acontecem, né, de curto, e enfim. É só não dar bobeira, não deixar as coisas à mostra, assim, as coisas muito fáceis, né, porque tirando isso não tem maiores problemas, assim, não tem nenhum lugar que seja, não, lá não dá para ficar de jeito nenhum. Não, é só, assim, se tiver a opção, eu evitaria essa região ali. Uhum. E se alguém precisar, gente, de comprar hospedagem, tá? Eu vendo. Vendo o aéreo, vendo a hospedagem. E vendo Sem também o dúvida. pacote. Então, se alguém precisar, já que a gente está falando sobre hospedagem, local para se hospedar, aproveitar. Isso E os aí. passeios aí, o guia com a Sharon. Isso aí, meninas. E Me contactem. o bom é que ela fala o francês, né? Aí vocês não vão ficar tão perdidos. Né? Quantos euros se gasta por dia? Em geral, assim, ou... No geral. Com alimentação, com transporte, com passeio. Por exemplo, a entrada do Louvre. Quanto que tá, mais ou menos? A entrada do Louvre, 17 euros. Aí também é outra coisa que depende, né? Mas às vezes parece que não tô querendo, que a gente não está querendo responder, mas é que é verdade, né? Cada pessoa tem um gosto, cada pessoa tem um estilo de viagem diferente. Às vezes o que é prioridade para um não é prioridade para outro, né? Tem gente que não abre mão de comer em bons restaurantes, gosta da experiência gastronômica e está disposto a gastar um pouco mais com isso. Tem gente que não se importa de comer um lanche de rua e prefere gastar em alguma outra coisa, né? Então, tudo depende do gosto mesmo das pessoas, né? É difícil dizer assim, vai depender quanto que ela vai gastar por dia, vai depender do estilo de viagem dela mesmo, né? Do que elas vão comer, do que elas querem fazer. Tem gente que quer, por exemplo, subir na torre. Tem gente que não acha importante, que prefere fazer só externamente, tirar fotos do lado de fora. Então, depende, né? Depende de onde as pessoas vão querer comer. Eu diria aí, vamos dizer uma média aí para um casal, entre 100 e 150 euros por dia. Por dia. Mas volto a repetir, tudo é muito relativo, né? Dá para gastar menos, sim, dá para gastar menos, dá para andar só de metrô, dá para comer né, nessas opções mais em conta, dá para economizar. Dá para gastar muito, mas então também dá, basta querer. Né? Então, depende. Esse valor que você falou, de 100 a 150 euros, é para quem vai andar, então não é para quem vai andar de metrô, e nem para comer na rua, é para quem vai, com relação entre aqui. 100 e 150 já se consegue comer em restaurante, por exemplo. Claro que não no restaurante da Torre, por exemplo. Não sei se todo mundo sabe que existe lá na Torre tem dentro da Torre Eiffel, é verdade. Né? Isso. Aí sim, com esse orçamento... deve ser caríssimo, né? Não é barato. Não é barato. Mas também, que vista, né, gente? Que fotos que devem ser tiradas naquele lugar, meu Deus. Com certeza. Então, esse é um programa que não entraria nesse orçamento, né? Eu digo assim. Entendi. Considerando aí a entrada de um museu, isso para um casal, né? Tô falando assim, tô jogando, assim, né? Considerando que vai no Louvre um dia, então as entradas, mais as refeições e mais o transporte nessa média. Mas isso varia muito, assim, não dá para gente afirmar, né? Dá para gastar, como eu falei, dá para gastar bem menos. Se o orçamento for curto, dá para passar o dia com bem menos do que isso, sim. E também dá para gastar
muito mais. E quanto é que está a entrada da Torre Eiffel? Aí a torre depende, tem vários preços. Depende se a pessoa vai subir de escada ou de elevador, depende se ela vai até o segundo ou até o terceiro andar, aí tem que ver. Qual que é o preço caro, mais barato ou mais caro? O mais caro, agora de cabeça eu não me lembro, mas é em torno de 26 euros, desculpa, 26 euros mais ou menos, para subir 26. até o terceiro andar. De elevador? Sim, sim. Para o terceiro andar só dá para ir de elevador. A opção de escada se tem só até o segundo. Aí depois lá para cima, só de elevador. Sabe Entendi. lugar que é legal de subir, que tem uma vista muito bonita, que eu costumo dizer, né? A vista da torre é maravilhosa, sim, é belíssima, mas existem outras vistas muito bonitas em Paris, viu? Muitas que são, às vezes, menosprezadas. Por exemplo, o Arco do Triunfo, que não é tão alto, mas tem uma vista sensacional. E é isso que eu ia falar, que às vezes eu digo, né? A vista da torre é muito bonita, mas não dá para ver a torre. E do Arco do Triunfo, por exemplo, se tem uma vista muito linda da cidade e da Torre Eiffel. Então, é um lugar que eu acho que vale a pena. Assim, é uma vista que se deve considerar também. Legal. As perguntas aqui da lista acabaram. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, pode enviar aqui no chat. Mas aqui da lista que eu recebi acabou. E muito legal, gente, saber mais sobre a França, saber mais sobre Paris. Tem gente que às vezes está se preparando para ir agora esse ano, já tem gente que quer ir no futuro, quer saber primeiro como é que faz, para depois se organizar. E tem gente que conhece alguém que pretende ir, ou que vai. E a minha intenção, né, não é só vender, é vender também porque eu preciso, né, gente? Claro. Mas é também ajudar. Não adianta você comprar e não saber nada. Né? E nada melhor do que uma pessoa que está acostumada a fazer os passeios lá e que mora lá. Olha que legal, como ela, a Sharon. Não, ou seja, então é por isso que eu fiz essa live, essa foi a intenção, de ajudar os clientes, né? E principalmente tendo uma brasileira lá. Para quem está pensando. Tendo uma brasileira lá que fica mais fácil a comunicação, né? Assim, de falar em português, né? Pode falar. Não, era isso. Eu ia dizer, falando em português fica mais fácil, né? De se achar, às vezes. Às vezes não se acha tanta informação, né? Em português, às vezes a pessoa tem dúvidas, assim, e eu tô aberta aí, quem precisar, tiver dúvida ou qualquer coisa que eu possa ajudar, pode me mandar mensagem, pode me escrever aí que eu tô aqui para ajudar no que eu puder. Isso aí. E você só faz mesmo a França, você não acompanha ninguém, por exemplo, se a pessoa quiser conhecer um outro país, porque lá na Europa, né, é bem fácil das pessoas irem de um país para o outro, né, de trem, se quiser ir de avião também, mas tem a opção do trem, você não faz essa... Por enquanto, não. Por enquanto, não. Tá. O único lugar fora da França que eu faço é Bruges, na Bélgica, que é aqui perto. 3 horas, mais ou menos, de Paris. E aí eu acompanho, por enquanto. Quem sabe, futuramente. Por hora ainda não. Então é isso, gente. Eu agradeço aí todo mundo que participou, todo mundo que enviou perguntas. Nossa, muito obrigada mesmo. E agradecer a Sharon, né, por se dispor aí desse tempo e aceitar o convite. E, gente, é isso.
Ela é guia lá, tá? Na França. Quem quiser, mais uma vez eu falo. É uma brasileira, fica bem melhor para a comunicação de vocês. E vocês precisarem, tá? Do aéreo, do passeio, do aéreo, da hospedagem e do pacote, eu vendo. Tá bom, gente? Estamos aí, pode chamar no privado para fazer orçamentos, para ajudar no que precisar, tá bom? Tanto eu quanto ela. Isso aí. Isso aí. Aí chegando aqui, compra o aéreo com a Priscila. Quando chegar aqui, a gente já pode estar esperando lá no aeroporto, levar até o hotel. A gente pode ajudar com o check-in também no hotel, que às vezes tem a barreira, né, da língua. Às vezes a pessoa vem e não fala francês, às vezes nem inglês, né? Então a gente ajuda no check-in no hotel e depois aí a gente pode combinar os passeios, os lugares aí para conhecer. Opção aqui é o que não falta. E é isso, eu estou aqui, estou à disposição. Que eu puder ajudar, para mim, é sempre um prazer, assim. Nossa, gente, que legal. Desculpa, pode falar. Não, imagina. Não, é isso. Eu ia dizer, é isso que me motiva, assim, sabe? Quando eu vejo as pessoas virem e depois, na hora de ir embora, irem felizes, assim, e muitas vezes dizem, ai, que bom que eu te encontrei, que a viagem não ia ser a mesma se não tivesse uma ajuda, assim, porque eu sei que é difícil, né, para quem não fala nada do idioma, assim, às vezes fica perdido, às vezes perde tempo, às vezes perde dinheiro, né, com coisas que não sabia, que não, né, que não teve, assim, quem ajudasse, às vezes perde tempo precioso também da viagem, né? Que às vezes não tem tanto tempo disponível, né? São poucos dias, aí tem... Eu quero mais é ver as pessoas aproveitar ao máximo, assim, que der do tempo. Mas, gente, que legal! Oi? Eu tô assim falando, que legal, imagina! Ser recepcionada lá no aeroporto por você, né? E você acompanhar até o check-in no hotel. Muito, muito legal, porque realmente nem todo mundo fala francês, nem todo mundo entende, nem todo mundo fala o inglês, né? Então é excelente, excelente, isso é muito bom. Não só os passeios, como isso também. Imagina, na hora de fazer check-in no hotel, fica super perdido. Tem gente que fala até um pouco do inglês, mas às vezes fica meio perdida ali, tendo alguém assim, né, uma brasileira do lado. Excelente. Para quem não fala nada, nem de francês, nem de inglês, não deixe de vir por conta disso. Pois é, e tem gente que deixa de ir. A gente resolve. Gente, não é verdade, não deixem de ir. Tem gente que deixa de ir, eu não sei se vou comprar, eu não sei se vou, porque eu não falo aquela língua, né? E agora... Tem uma brasileira, ela passou para vocês pelo menos 3 pontos turísticos, preços de 3 pontos turísticos aí, da Torre Eiffel, do Louvre, né, uma média de preços durante o dia, mais ou menos quanto que um casal vai gastar. Então, informações muito boas, dá para vocês irem se organizando. Né? E num futuro próximo, visitar a França, visitar Paris e quem sabe... outros países também, e não só Paris, tem outros países, desculpa, outras cidades ali na França também, não tem só Paris, outras cidades por ali, né? Que tem muitas cidades lindas na França, não é tão grande, mas também não é tão pequena, é muito local lindo. É verdade, lugares lindos é o que não faltam. E agora tu estava falando, Priscila, e eu me lembrei de outra coisa que eu acho importante falar, assim, para quem estiver se organizando, de pensar sempre em comprar já os ingressos dos lugares, se possível com antecedência. A maioria agora dos lugares, por exemplo, os Versalhes tem que fazer reserva no site, né? Reserva de horário, comprar o ingresso é melhor antes, porque se evita fila, tem bastante fila para comprar. Paris é uma cidade muito turística, né? Então está sempre muito lotada. Agora a gente está na baixa temporada, até um pouco menos, assim. Mas a partir aí de março, abril, já começa de novo aquela loucura, assim. Então as filas às vezes são muito grandes, se perde bastante tempo.
em fila para comprar ingresso. Então, isso é uma coisa que eu acho importante, assim, se possível, comprar os ingressos antes e já ter isso organizado para evitar de perder tempo aqui mesmo. Se precisarem Sim, também verdade. do link oficial de algum lugar, eu posso passar, porque eu sei que às vezes as pessoas também têm medo de comprar ingresso falso, alguma coisa assim, né? Eu posso passar os sites oficiais dos lugares, não tem problema nenhum, podem me chamar, que eu posso fazer isso, ou a gente também pode comprar os ingressos por aqui. Tudo isso a gente faz, a gente pode conversar. É isso, gente. Já vamos para mais de 50 minutos de live. Sério? Foi muito Passou tão legal, rápido. gostei muito. Passou muito rápido, eu gostei muito, gostei das perguntas, gostei do que você falou, das perguntas que eu recebi, das perguntas ao vivo, das perguntas que eu recebi aqui, né, da listinha aqui. Foi muito bom saber que os preços, né, do Louvre, os preços da Torre Eiffel, e para quem não sabia que na Torre Eiffel tem um restaurante, tenho certeza que foi bem legal também. E é isso. Eu, mais Bacana. uma vez, agradeço aí a presença de vocês e, e estamos aí, gente. Uma boa tarde aí para todo mundo. Não sei se a Sharon quer falar mais alguma coisa, mas já vamos para mais de 50 minutos. É com ela agora. Se ela quiser falar mais alguma coisa, não vamos tomar o tanto tempo dela, não, gente. Daqui a pouco o marido dela tá reclamando. Tô brincando. Não, tem problema. Não, eu acho que o mais importante é a gente conseguiu falar, sim, se restou alguma dúvida para alguém, como eu falei, não se acanhem, pode me chamar, pode chamar no direct ali no Instagram, né, no meu Instagram, que é o Oi Paris. No Instagram também tem o link direto para o meu WhatsApp, então podem me chamar, podem perguntar o que quiserem. Minha intenção é de ajudar realmente. E eu quero agradecer a Priscila também pelo convite. Obrigada aí pela oportunidade. E é Imagina. isso. Venham para Paris. Venham. Eu tô falando como ela vai brigar, gente, porque não sei se vocês sabem, 5 da tarde é 9 da noite lá na França. Agora já são quase 6 aqui, já são quase 10 lá, se a gente for indo daqui a pouco. É Verdade. por causa disso. Tava boa a nossa conversa. Passa muito Passou rápido. rapidinho. Mas foi muito produtivo, eu gostei bastante. E a Suzana está falando obrigada pelas dicas. Suzana, eu que agradeço pela sua presença. E obrigada, Sharon, por aceitar o convite, tá? Por se dispor aí do seu tempo. E é isso, agora vamos fechar uma parceria, quem sabe, para os seguidores. Poderíamos ir, quem sabe, no futuro, né? Quem for no futuro lá com ela, falem, deem o feedback, o que achou. Tenho certeza que vão gostar. Olha, vou falar uma coisa aqui. A gente nem tinha combinado nada, nem tinha falado nada disso com a Priscila, mas já vou deixar dito aqui, então. Quem tiver aí vindo para Paris ou quando vier, se me chamar, a gente combinar lá um passeio, alguma coisa, e me diga que me viu através aqui da live, a indicação da Priscila, que soube através dela, né, do meu trabalho, aí a gente vai dar 10% de desconto aí para quem vier fazer algum passeio, algum serviço com a gente. Olha, gente, que legal! E eu nem sabia, que surpresa! Quem sabe no futuro eu também aproveite. Eu vou tentar deixar a live salva. Se alguém não assistiu, conhece alguém que não assistiu, queria assistir, eu vou tentar deixar salvo, tá bom? Ou aqui no meu Instagram ou no meu canal no YouTube. Aí depois vocês podem assistir de novo, tá bom? Ou então indicar para alguém. E o nome do canal, mesmo o nome do meu Instagram, tá bom, gente? Free Viagens. Então tá bom. Beijo, fiquem Obrigada. com Deus, um bom restinho de domingo, uma ótima semana para todo mundo e obrigada, gente. Obrigadão, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau.